Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Metamorfose. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e também apresentadora desse programa, onde aqui nós falamos sobre empreendedorismo, inovação e histórias reais. E hoje nós vamos conversar com uma empresária muito bacana, que tem muita história para contar pra gente, que é a Eliana Fernandes, fotógrafa de família. Seja muito bem-vinda! Oi, Gleice, é um prazer imenso estar aqui conversando com você. Prazer é meu. E uma grande oportunidade para nós empreendedoras, esse espaço para a gente trocar as informações, né? Passar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então, assim, eu agradeço imensamente estar conversando com você hoje. Eu que agradeço. E Eliana, para a gente conversar e começar falando um pouquinho, não só de fotografia, mas eu quero entender quem é a Eliana por detrás aí desse empreender. A gente falar, né, de como nós somos, né, um pouquinho de como nós somos. Meu nome é Eliana, né, eu trabalho com fotografia de família e eu também sou mãe de gêmeos, tenho 2 menininhos, né, sou esposa, divido meus dias, assim, entre a minha família e outras famílias também com o meu trabalho. Sim, verdade. E pra gente começar, você tem uma trajetória, Eliana, marcada pela comunicação, né? Gestão de pessoas e hoje pela fotografia de família. Como foi esse caminho de transição entre áreas tão diferentes e o que te levou a empreender com propósito nesse segmento? Cada etapa da nossa vida, ela traz, assim, pra gente um reforço aí das nossas habilidades, né? Então, assim, do meu decorrer, né, venho aqui de outras áreas, também da área de comunicação, também da área de gestão de pessoas, que me trouxe um olhar, né? Eu, assim, desenvolvi, assim, um olhar atento, tanto para as histórias, como na área de comunicação, ouvir histórias, era algo que eu gostava muito, sempre gostei desde pequena, né? Então, assim, a gente vem já de uma família que gosta de contar história, de contadores de histórias. Então, eu cresci nesse ambiente. E estudando comunicação, eu desenvolvi mais essa parte, trouxe para mim mais essa parte, né, de ouvir, de contar as histórias. Sim. E na parte de gestão de pessoas, eu tive a oportunidade de trabalhar ali com RH. Então, assim, me trouxe uma questão de ouvir, né, ter uma atenção para ouvir tanto as necessidades, ouvir ali o que a outra pessoa, ela precisa ali passar pra gente. Às vezes não sabe falar exatamente o que é, então a gente tem uma atenção ali. Então, assim, esse ouvir e esse olhar atento para histórias, né? Eu juntei no meu caminho, assim, foi uma junção. Então, eu trago hoje para fotografia um pouquinho de cada área, né? Então, assim, a formação, a gente vai se formando ali com um pouquinho das nossas vivências. Verdade. E a fotografia, né, você conta também que você compartilhou que foi a maternidade que despertou em você o desejo de registrar histórias reais, né? Como a experiência de ser mãe transformou o seu olhar como fotógrafa e como mulher? Olha, Gleice, é um ponto aí que você tocou muito, muito importante. Para a mulher, a maternidade, ela vem transformar a vida, ela vem modificar, né, você nunca será a mesma pessoa Nunca novamente, mais. nunca mais. E essa transformação, esse caminho, que é um caminho, assim, que a gente vai passar, e a gente tem a opção de escolher como a gente também vai querer passar essa fase. Sim. Então, assim, quando eu me deparei com os meus filhos, né, eu tive uma pausa do meu trabalho, que eu trabalhava já com RH, então fiz uma pausa. E é aquele momento que eu decidi estudar, que eu iria fazer para passar um pouquinho mais de tempo com eles. Sim. Porque eles precisavam muito de mim, eu precisava muito deles. Então, assim,
foi um período de estudo. O que eu iria fazer? Então, assim, era muito amor, era cada fase deles. Eu queria, assim, registrar, guardar ali o tamanho do pezinho, guardar. Porque você fica olhando assim. Hoje, quando eu olho, eu vejo assim, o tamanho daquele pezinho. Olha como é que ele tá hoje já, das crianças com quase 5 anos, né? Sim. Então, nesses momentos, a gente pensa em várias coisas. Porém, eu já tinha uma câmera, que era uma câmera que era de estimação, vamos dizer, né? Porque eu usava ela em família, mas eu pensei, assim, já que há tanto tempo eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo, por que não agora eu tentar? Vamos dizer, é um momento de mudanças, então por que não eu tentar também? E foi quando eu comecei a conversar com algumas pessoas e elas começaram a me indicar para trabalhos. Então, assim, eu comecei, vamos dizer, assim, por indicação de pessoas que me falavam, nossa, que legal, então, vamos fazer para mim também? Você fez para outra pessoa? Então, assim, eu fui começando aos pouquinhos e eu vi ali uma oportunidade de estar naquele momento especial para mim, tá conciliando os os né? horários, né? Os horários que são muito importantes pra gente, são valiosos, né? Sim, ainda mais com 2, né? E Eliana, sua história tem uma mistura linda de arte, jornalismo e gestão de pessoas. De que forma essas diferentes formações influenciam o seu jeito único de se conectar com as famílias na fotografia? Cada passo que a gente vai fazer ali, né, nos ensaios, quando vamos em algum evento, então sempre eu procuro olhar um pouquinho a história da família. Então, me traz esse olhar ali de estudar um pouquinho a história, um pouquinho da história da família. Então, assim, até mesmo juntar, na hora de juntar as pessoas ali, vamos fazer essa foto, vamos fazer aquela foto. Então, assim, as áreas por qual eu passei, então me prepararam para até estar conversando um pouquinho melhor com cada pessoa, com cada família. Então, assim, eu particularmente sempre fui uma pessoa mais introvertida. Então, eu sempre tive um olhar muito, assim, atento. Fui aquela criança com um olhar atento, que presta atenção em tudo. Que observa. Então, assim, no decorrer da minha vida, eu sempre fui uma pessoa mais de leitura, então um pouquinho mais introspectiva. Então, assim, as áreas por qual eu passei me ajudaram também a desenvolver um pouquinho melhor a minha comunicação. E quando a gente fala de trabalhar com outras pessoas, se dedicar o seu tempo para estar ali com uma família que está comemorando o primeiro aninho do seu filho, da sua filha. Então, assim, aquele momento você vai utilizar ali todo o seu conhecimento também. De estar ali bem preparado para conversar com as pessoas, de se posicionar, então, assim, de se arrumar para aquele momento especial daquela família. Então, assim, acho que são etapas, né, que vem preparando a gente. Sim. E qual que é o diferencial da fotógrafa de família? O diferencial é assim, a gente fica pensando, a gente tem outras áreas que tão importantes para registrar os momentos, né, nossos momentos, mas quando a gente fala de uma fotógrafa de família, a gente pensa assim, eu quero essa pessoa nesse momento, que é um momento ali inicial, de repente o ensaio de casal, que é o ensaio e de repente você tá ali, aquele casal, ele vai casar. Então, você vai lá, vai fazer um momento especial. Uma outra etapa. De repente, eles se casam, você registra ali. De repente, eles vão ter um filho, você vai registrar aquele momento do filho. Sim. Então, às vezes, você participa vários anos da vida de uma pessoa, de um casal, de uma família. Vários anos você tá ali, juntinho, acompanhando, né, registrando aquele momento. Então, quando você vai conversar, você já sabe como é a pessoa, já sabe, ela
te dar algumas dicas, mas você já acompanha aquela família. E você Então, tem assim, algum case para contar de alguma família que você acompanhou em vários momentos para contar pra gente? então, eu tenho algumas histórias, assim, bem legais, porque às vezes a gente se depara com casais que são bem, assim, tímidos, vamos dizer, Sim. né? Uhum. Então, assim, você chega para falar com eles e eles falam, ai, a gente não gosta muito de foto. E, de Uhum. repente, você vai conversando, eles estão ali, assim, mais à vontade. Então, tem algumas histórias, assim, de casais que eles me procuraram, falaram, olha, a gente quer registrar esse momento especial, a gente vai ficar noivo, a gente vai... Só que a gente não gosta de fotos. Uhum. Então, assim, se você ficar um pouquinho mais longe, pra gente não perceber muito, vai ser legal. Sei. Então, assim, e a gente vai... O que a gente vai preparado ali pra documentar? Uhum. Assim, de certa forma, né? Aqueles de longinho um pouquinho. E, de repente, eles estavam me chamando. Então, assim, a gente... E eles ficaram tão felizes com o resultado, porque eles falavam assim, a gente quase não tem foto, nossa, de casal, né? Então, assim... E quando eles viram as fotos, eles falaram, gente, que legal, olha isso. Aí de lá, eles se viram de uma outra forma. Uhum. E chegou a ter outros momentos que eles me chamaram, já faz uns 5 anos, assim. Então, outros momentos eles voltaram a me chamar, porque eles falaram assim, a gente consegue se sentir tão à vontade com você, você consegue não forçar a gente a fazer nenhuma... Pose. Às vezes, alguma pose. Porque tem gente que vai gostar de poses, que você fala, então vamos fazer aquela pose, ou vou fazer aquela trend. Eles falam, daquele jeito, vamos fazer. E tem pessoas que elas são um pouco mais natural, tranquilas, e gostam de uma forma mais natural, mas também se sentem um pouco envergonhadas com outra pessoa registrando aquele momento. Sim. Então, assim, é dessa família, vamos dizer que eles brincavam, um casal tímido. Eu registrei todo o casamento deles, eles me chamavam depois para fazer foto dos filhos, eles têm 2 filhos, já em fase diferente, né, com pouca diferença um do outro. Mas, assim, e eles falam, a gente se sente à vontade com você, a gente sempre vai voltar a te chamar. Então, a gente sempre mantém contato. Fidelizar esses clientes. Foi. Então, e assim, é uma questão que a gente, como empreendedora, a gente gosta de participar, mas isso é muito especial pra gente, porque a gente está ali, assim, na cabecinha, né, daquele cliente que, se precisar, ele fala, eu vou chamar a minha fotógrafa especial, né, eu vou voltar a chamar novamente, porque eu me identifiquei, porque eu me senti bem. E é uma coisa que eu acho muito importante. Que a pessoa se sinta bem, assim, né? Que nós, assim, nos sentimos melhores, se sentimos bem. Que a nossa energia seja boa para estar junto ali com outras pessoas, com outras famílias, que tá junto com crianças. Sim, verdade. E, Eliana, vivemos em um tempo de fotos rápidas e descartáveis, né? Como você enxerga a importância de eternizar momentos simples e genuínos, aqueles gestos do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos? Eu acho maravilhoso, né? Eu acho, assim, que essa nova fase que a gente está vivendo é uma fase, assim, de muita facilidade, mas é uma fase que a gente consegue, sim, registrar momentos da nossa vida. Porém, como tudo tem 2 lados, e a questão que a gente sempre pensa, né? Até quando a nuvem vai durar, né, para armazenar as nossas fotos? Sim. Até quando vamos ter redes sociais que vão guardar no feed, né, as do Instagram? as nossas fotos? E é um ponto que a gente, a médio, longo prazo, a gente também tem que se preocupar. Porque se a gente tem ali fotos, registros da nossa vida, momentos importantes, família, amigos, trabalho,
né? Até quando a gente vai ter ali um suporte, né? Assim, um HD externo para a gente salvar todos os arquivos. E assim, e aquele momento ali que a gente não tiver mais? Onde é que a gente vai perder? Né? Porque foto digital, assim, se a gente salva e em um determinado momento que a gente acontece algum problema, onde que está? A gente vai procurar, a gente começa a juntar, né? Às vezes a gente fala que eu tenho tanta foto, onde é que tá minhas fotos? Né? A gente vive, às vezes, procurando ali daquele ano, como que a gente organiza isso? Então, eu acho que é muito importante a gente organizar essa parte e saber que a gente também contando com um profissional para auxiliar a gente vai organizar melhor, a gente vai ter por mais tempo guardado. E tem a questão de fotos digitais e as fotos impressas, que é onde a gente também um costume antigo, todo mundo guarda. Antes revelava as fotos, tinha as fotos em filmes e revelava. A família sentava, via aquelas fotos no domingo, né, do almoço. Tinha os álbuns, os mini álbuns, né? Os mini álbuns espalhados com todo tipo de foto, com foto boa, né? De muita risada. E com foto que a gente sabia que não tava boa ali, porque do jeito que tirasse na câmera, com né? Filme, né? Não com tinha o como. filme ia sair. Então, assim, hoje a gente... antes a gente tinha muito mais dificuldade para tirar a foto, não sabia o jeito que ia sair, revelava, pegava aquelas fotos impressas, era uma surpresa, mas hoje a gente tira tanta foto e a gente não revela, não guarda. É onde a gente pode perder de um momento para outro, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, e os momentos não voltam mais, né? Nunca mais. E o nome do nosso podcast, Eliana, é Metamorfose, né? Que fala sobre transformação. Qual foi a sua maior metamorfose pessoal ou profissional desde que começou a registrar histórias através das lentes? Eu tenho, assim, quando a gente começa a trabalhar, eu vou empreender. E agora? Como será? Então, assim, é um processo. A gente tem muitas etapas para pensar, porque nós somos tudo. Desde o primeiro atendimento, né? Primeiro atendimento, vendas, marketing, finanças. Então a gente vai pensar em tudo. E quando a gente se depara a pensar, eu sou uma empreendedora. Né? Esse daí é uma grande mudança. Eu particularmente, assim, fui estudar um pouquinho de cada coisa. Né? E a gente sabe que ainda tem muita coisa para estudar, porque embora você possa pedir um auxílio para uma outra pessoa, você tem que entender, você tem que compreender ali, até mesmo quando você pede um auxílio para uma outra pessoa, como um negócio ali, você tem que estar presente, entendendo o que está sendo feito para você, porque tem que estar do jeitinho, com a sua cara, né? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, eu gosto de fazer tudo. A gente até... eu gosto de estar fazendo toda essa parte. Então, assim... eu também tenho dificuldade de delegar. Delegada, né? Então, assim, outras... Você começa a ver outras palavras que você tem que incluir no seu dia a dia, que você antes... por trabalhar um CLT, né? Então, você acabava, às vezes, entendendo de uma outra forma, né? Participando ativamente ali de muita coisa, mas quando você tem o seu negócio, você começa a ver. Ali é um outro trabalho, é um outro olhar e um outro posicionamento também, né? Sim, verdade. E quais são os próximos passos que você tem com a fotografia? O que você almeja aí para sua empresa, Eliana? Olha, eu sou uma pessoa de fé, então, assim, eu tenho sempre muitos sonhos. Graças a Deus, eu venho aos pouquinhos. A gente vai realizando. Mas eu tenho, sim, assim, dentre
os meus projetos, está muito trabalhar mais com parte de álbuns também, para assim, eu acho que incluir mais essa parte, né? Então, mostrar um pouquinho mais, porque a gente registra, é lindo. Então, eu acho que, além de ter todo esse trabalho de registrar esses momentos, incluir mais e mostrar mais também o trabalho através com álbuns também que são impressos e registrar os registros de cada momento também, né? E vem a gente se desenvolver mais em todas as partes também, né? Que a gente sempre tem muito mais a aprender. Sim. E no atendimento, o que você prioriza para o seu cliente? Que não pode faltar. Você fala, não, isso não pode faltar na hora que eu vou atender o meu cliente, que ele me procura para fazer uma foto da família, de um aniversário, casamento. A gente pensa, embora acho que primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho e o tratamento ele é individual. Embora o tema eu já tenha feito para outras pessoas, é esse tema que eu busco, embora a gente saiba que a gente já fez para outra pessoa, na hora do atendimento ele tem que ser especial. Sim. Ele é específico ali de acordo com o cliente que está falando comigo. Então, assim, eu busco um olhar ali específico para aquele cliente que está entrando em contato. Sim. E qual que é o diferencial da Eliana? Assim, a gente... O que você tem que... Lógico que existem vários tipos de fotógrafa, né? Mas o porquê que eu devo contratar a Eliana? Então, quando a gente vai pensar nessa parte, eu costumo, assim, não fazer muita comparação. Eu respeito porque eu acho que é tão bonito nossa área e você vê cada... É uma área vasta, é uma área vasta e cada pessoa, ela tem o seu jeitinho. Verdade. E ela coloca ali um pouquinho de si. Então, assim, eu penso bastante, né? Que a gente também fotografa com a nossa cultura. Então, por isso que cada trabalho é um pouco... Mesmo que tenha um equipamento parecido, cada trabalho ele vai ter um olhar ali diferente. Sim, isso é verdade. E esse olhar, né? Esse jeitinho mais afetivo, eu acho que é o meu diferencial. Assim, eu gosto muito de estar trazendo esse lado afetivo para o meu trabalho. E Eliana, como é que você consegue, né? A gente sabe que você é mãe de gêmeos. Como que você consegue conciliar, né, a maternidade com o trabalho? A gente sabe que nós mulheres, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Como é para você esse empreendedorismo e conciliar com a maternidade? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem muitas mães que nos assistam, né? Para elas verem que a realidade não é só delas, que a gente também passa por isso, né? E assim, é um amor imenso. A maternidade é um amor imenso. Era o sonho da minha vida. Era o sonho da minha vida. Foi num momento, assim, especial da minha vida. Porém, a gente, embora a gente queira continuar fazendo, assim, muitas coisas, essas coisas, elas vão ter que ser direcionado de uma outra forma. Sim. Então, assim, o empreendedorismo veio no momento para minha vida, nesse momento especial, né? E buscar conciliar, não é fácil, né? A gente sabe que não é muito fácil. Porém, a organização da cabeça como mãe, ela tem que ser diferente, né? A nossa organização para fazer várias coisas muda, né? Então, assim, eu acho que é uma palavra, assim, muito importante. Eu acho, assim, organização. Organização, cada coisinha no seu lugar, horários, e isso, uma rotina ali, assim, mais organizada, porque você quer estar ali com os filhos, quer participar de cada momento dele, quer estar junto, é tão importante isso, né? Porém, você também quer trabalhar, você quer voltar a trabalhar, né? Foi no meu caso, voltar a trabalhar, ter horários ali para você conseguir trabalhar, né? Meu marido, ele me ajuda muito, minha mãe também, né? Então, assim, para conciliar, assim, o apoio é muito importante
E, assim, a pessoa, ela vai conseguir, sim, porém, ela precisa de muita organização. Uhum. É verdade. Jeito. E dos ensaios que você faz, Uhum. né? Você faz casamentos, 15 anos, aniversários, tudo que é relacionado à família, né? Sim. Qual é o ensaio que você mais gosta, assim, de fazer, que é o seu preferido? Olha, tem vários momentos que eu gosto muito, eu sou muito suspeita, eu amo, né? Cada ensaio ou cada registro, Sim. né? Que é uma forma ali da gente eternizar aquele momento especial, né? Aquele momento de emoção. Mas, para mim, é gestante. Distante. Gestante tem, assim, Eu vi que esses dias você fez de uma especial. moça na praia, né? Sim, Ficou lindo. foi. Então, assim, pra mim, ela me chamou, né? A Su me chamou pra ir pra praia. Ela me convidou. Olha, Eliana, tenho ali um desafio pra você. Vamos? Eu falei, opa, vamos. Daí ela falou, olha, você, né? Que ótimo. Porque ela tá com 35 semanas, quase 36 semanas. E ela falou, já é um período de atenção, né? Sim. E foi lindo, lindo, lindo. Uma leveza, ela com uma leveza Com ali. chapéu. Foi, assim, um ensaio, assim, muito gostoso. Nós fomos numa praia um pouco mais Reservada. pra gente poder ficar mais tranquilo, né? Ali, então, cada momento foi muito especial. Eu tenho um olhar, assim, especial pro ensaio de gestante. Que, assim, eu relembro como foi gostoso o meu, Sim. né? Então, assim, porque foi de muito amor. Então, assim, é muito especial para mim refazer, né? Então, assim, e nesse ensaio também foi lindo, ela com o filhinho dela já aguardando a chegada do irmãozinho, né? É Então, bem especial. o pai também. Então, foi uma família muito linda, muito gostoso de trabalhar com eles. E, assim, tá lindo. Tá lindo, um trabalho lindo, família linda também. Ai, que bacana. E Eliana, o que te motiva a continuar nesse empreendedorismo que muitas vezes é um sobe e desce, né? Uma montanha-russa. O que motiva você? Olha, o que me motiva primeiro é o amor mesmo. É o amor por registrar cada momento, é o amor por estar ali com a minha câmera, é um amor ali por estar ali com outras pessoas. Então, é o principal. O que me motiva é fazer o que o coração gosta. Então, esse é o meu principal motivo. Então, é trabalhar com o coração, porque quando você trabalha com o amor, com o coração, tem sim os altos e baixos, mas nos baixos você tem ali um impulsionamento, né, para você passar essa fase. Passou de fase, a gente vai para a próxima, e sempre é assim. Eu sou bem positiva. Por quê? Não uma positiva que não vai enxergar os outros pontos, não. Exatamente, a gente precisa analisar cada ponto, cada etapa, e sim, às vezes a gente tá num momento que não é muito legal, você vai falar, não, mas quanta coisa legal já se passou. E isso vale para todas as áreas. Verdade. Profissional, vale para o nosso pessoal, né? Para os nossos relacionamentos. Então, são etapas que vamos passando, todo mundo vai passar, não tem jeito. Sim. Então, a gente procura olhar para frente. A gente olha para frente, caminha com fé, trabalha, se dedica, trabalha com o coração, com o amor, que tudo dá certo. E a gente já falando sobre motivação, aqui no podcast, a gente sempre deixa uma frase motivacional para quem está nos assistindo. Qual frase aquece o coração da Eliana? Olha, tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase muito forte. Sim. E esteve presente, eu não poderia deixar de falar, porque esteve presente em todos os momentos da minha vida. Então, assim, é uma frase, assim, para mim, muito forte. Tem outras lindas, maravilhosas que eu poderia falar, mas eu acho que principalmente falando para empreendedora, né, que tá ali buscando desenvolvimento, buscando se colocar no mercado, buscando melhorar seus produtos, eu acho que
acho que tudo é possível. Sim. Né? Assim, tenha fé tenha uma fé, né? Eu acho que seja qual for, né? Eu acho que assim, acho que isso fortalece a pessoa. Com certeza. E entra no que nós falamos, o que você mencionou, nos altos e baixos do empreendedor, né? Então, da empreendedora, né? Que somos mulheres incríveis, né? O grupo Metamorfose, ele é incrível, ele fortalece a gente. Então, eu tô há bastante tempo, então eu tô desde o começo, assim, acompanhando você, e eu posso falar quantas frases eu ouvi de você que me fortaleceu, então quantas dicas eu ouvi de você que me fortaleceu, então tudo é interligado, e eu acho maravilhoso quando uma mulher, né, ela tá ali disposta a fortalecer outras mulheres, levantando, vamos lá, puxando, e isso é incrível, isso não tem preço e valor, né? Ele tem um valor incrível, porque quem faz isso, né, por outras mulheres? Sim, verdade. Né? E muita gente é carente desse apoio, né? Então, essa a rede Metamorfose, ela é muito importante, uma rede muito querida e importante, e que ela cresça muito mais e alcance a vida e o coração de muitas mulheres. Amém. Eliana, muito obrigada pela sua participação. Adorei a nossa conversa. Adorei aprender um pouco mais sobre os registros, né? A importância que a gente tem de registrar as fotos, não somente tirá-las, né? Mas colocá-las em um papel, num álbum, para ter aquela tradição novamente das famílias sentando na sala, vendo aquelas fotos, né? Isso ficou bem marcado em mim. Inclusive, eu já vou essa semana registrar algumas fotos, porque isso é bem importante, né? E trazer também o seu trabalho que tem realmente amor, que lida com famílias, que é a maior base que a gente tem aqui na Terra. E eu quero te dar um presente do Bom Aroma, que é um home spray especializado aí para o nosso podcast, né? Ele é personalizado com o cheirinho da Metamorfose. Cheiro personalizado. Sim, feito com muito amor pro nosso podcast, da Solange. Feito especialmente. Pra nós, pra presentear as convidadas. Eu já tô sentindo o cheiro daqui. Eu amei. E adivinha de que é o cheiro? De rosas. Ah, que incrível. Porque sozinhas somos pétalas, né? E juntas nós somos rosas. Nós somos rosas. Isso, ficou perfeito. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente. Eu amei o cheirinho, ele é muito bom. Com certeza vai ficar lá comigo, pertinho de mim, e eu vou usar, porque eu amo. Eu amo, assim. E eu que gostaria de agradecer a você. Gostaria de agradecer muito estar aqui com você. Esse convite é super especial para mim, é muito importante. Para mim, assim, como mulher. É muito importante estar, assim, conversando com outra mulher, como empreendedora também, que a gente está na busca, no crescimento, no desenvolvimento. É muito especial estar aqui com você hoje, e eu amei a nossa conversa. Eu que amei, gostei eu amei. muito. E meninas que estão aí nos assistindo, curte, compartilha, mostra para outras pessoas a importância de ter uma fotógrafa de família para registrar os momentos tão especiais que você tem aí com as pessoas que você tanto ama, né, Eliana? Isso sim. Curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho e também quero agradecer aos nossos patrocinadores, Y3, Bom Aroma, Dudalina e a Nicole Duarte. Eu amei estar com você hoje e eu te espero na próxima. Obrigada!